Bom, então este é de há 2 anos, por exemplo. Vamos lá fazer isto. Por aqui maior. Primeira pergunta sobre. Não se esqueçam que ainda sai aquela parte, sem ser a segurança, sai a parte do multimédia. Do multimédia streaming. Sai essa parte ainda. Então temos. Aqui, por exemplo, tem 2 perguntas sobre isso. Por acaso são as 2 sobre vídeo, não tem nenhuma sobre VoIP. Depois ainda há aquela parte do WebRTC e e do H323. Lembram-se? Que é aquele standard para fazer chamadas VoIP. Na verdade ninguém usa, mas é uma boa coisa só para perceber o que é que está envolvido quando eu quero fazer uma coisa desta. Então aqui, uma sequência de um filme vai ser codificada em MPEG 2, está em MPEG 2, não 4 ou 5, só para simplificar. Embora este tipo de frames existam, portanto, as frames I, P e B, elas existem todas. Aqui não consigo agora escrever aqui. As frames I, P e B também existem nos outros MPEGs mais avançados. E então, o que aqui está dito é que isto é vídeo on demand e que é através de streaming da internet usando TCP com protocolo de transporte, ok? Portanto, temos o TCP, tem o problema do jitter, não sei se a pergunta depois fala em buffer, fala. E então temos tempos de atraso de transmissão, não estão aqui os tempos de descompressão, são desprezáveis. Espera aí, deixa-me só ver se eu consigo pôr. Então, nós temos TCP, é o protocolo de transporte, tem que existir uma frame I de 10 em 10 frames, e depois dão-nos os tempos de transmissão e os tempos de descompressão são desprezáveis, senão ainda tínhamos que somar, não é? Além do tempo de transmissão, depois tínhamos que somar mais o tempinho que demora a fazer a descompressão. Se for uma frame I, é a descompressão do espectro. Se for uma das outras, ver as diferenças, essas coisas todas e fazer e voltar a ter uma imagem. Então aqui depois o que é que nos pedem? Qual é que é o esquema de transmissão de frames que permite a maior compressão para os blocos de 10 frames? Porque nós sabemos que temos um I de 10 em 10, pode ser, por exemplo, para acesso aleatório. Então, para termos a maior compressão possível, era pôr aqui tudo com Bs, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois aparecia a 10ª que era uma I, ok? Portanto, isto seria o que eu tinha mais compressão, porque as Bs são as que têm mais compressão. Problema das Bs. Eu só vou conseguir descodificar esta segunda imagem, aqui, depois de receber as 10. Porque eu preciso daí que vem em seguir para descodificar as Bs todas. Porque as Bs têm coisas para a frente e para trás. Então, se eu fizesse as contas a 5 milissegundos para B, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 8 vezes 5, ok? De Bs. Só aqui já estou com 40 milissegundos. Ok? E depois ainda preciso de receber esta. Porque a primeira não conta. Porque o que é que eu quero ter? Eu quero ter 25 frames por segundo. Certo? Se eu quero ter 25 frames por segundo, eu preciso ter uma frame disponível a cada 40 milissegundos. Nova. Ok? A primeira não conta, já a tenho, certo? É aí, a primeira aí já tenho. Aí não há problema. O que acontece agora, 40 milissegundos depois preciso ter outra. 40 milissegundos depois, eu só cheguei aqui. E se eu só cheguei aqui, não consigo ter a segunda ainda, porque ainda preciso receber a outra aí. Portanto, eu só vou conseguir ter a segunda em 8 vezes 5, que já é 40, mais o tempo de propagação de uma I, que é 15 milissegundos. Vão ver? Portanto, só ao fim de 55 milissegundos, é que eu consigo ter uma imagem. Portanto, o que é que perguntou aqui? Qual é o tamanho do buffer? Okay. Mínimo, qual é que é? Tem que ter pelo menos 55 milissegundos.
Se eu tiver 55 milissegundos no buffer, eu garanto que tenho estas duas Is, ok? E garantindo que tenho as duas Is, sei que tenho pelo menos uma imagem diferente a cada 40 milissegundos. Sendo TCP, eventualmente eu devia ter um bocadinho mais do que isto por causa do jitter também. Mas isto seria ao mínimo só por causa da transmissão. Portanto, aquilo seria a maior conversão, é usar tudo Bs entre as Is, só que nesse caso eu preciso ter um buffer de 55 milissegundos. Se eu puser um P ali no meio, em teoria, para a questão de ter uma imagem diferente para 40 milissegundos, nem sequer preciso dar. Deve ter sempre um buffer por causa do jitter do TCP. Então, segunda pergunta. Considerar duas aplicações distintas. Uma que é transmitir vídeo on demand e a outra diferente, devido, que é voz e vídeo interativa. Quais é que são as diferenças? Ainda antes de irmos para a pergunta. Tem a ver com, no caso do vídeo on demand, eu posso ter um buffer gigantesco. Não há problema nenhum ter um bocado de atraso. Se nem sequer for televisão em direto, eu posso mesmo ter vários segundos, se bem que no broadcast TV também tem alguns segundos. Porque apesar de ser em direto, não é interativo. Não sendo interativo, estamos a ver uma coisa, não exatamente no instante em que ela aconteceu, mas 10 ou 15 segundos a seguir, ninguém se está a chatear muito com isso, não é? A não ser nos jogos de futebol, porque a malta ouve no rádio que é instantâneo. Se alguém tiver a ouvir no rádio e na televisão, só 10 segundos depois é que aquilo acontece. Hoje em dia, já mesmo em televisões, o problema não é muito tão grave, porque mesmo que alguém esteja a ver uma televisão digital terrestre, o que também é raro, porque quase nenhum futebol é transmitido nos canais da televisão digital terrestre. E a televisão digital terrestre também há um traço. Por acaso, a televisão digital terrestre às vezes é um bocadinho menos. Porquê? Porque, como é wireless, tem um atraso do TC, porque já tem um atraso de codificação, mas isso é quase desfasável, porque as câmaras quase já fazem em hardware a codificação daquilo. E, portanto, aquilo aí são uns milissegundos. Depois tem que ir para o satélite, depois tem que ser transmitido de alguma maneira, TDT, que vai transmitir pelo ar. Nem sei se usa IP, provavelmente nem usa, porque toda uma rede dedicada a fazer broadcast na televisão, portanto nem sequer usa IP. Portanto, não vai usar nem TCP nem UDP, ou se pelo menos se usar IP pode usar UDP. E portanto tem menos atraso, por exemplo, no set-top box, que muitas vezes, por acaso, o set-top box costuma usar o UDP também para o multicast. Mas há sempre, aí pode haver uma diferençazinha. Para o rádio é que há uma diferença mesmo grande, porque não há conversão, ou e se houver argumento, porque é só voz, e é muito mais rápido, e depois a transmissão também é praticamente instantânea. Então, a diferença aqui é que se eu tiver uma coisa interativa, estou a lidar com atrasos muito pequenos, normalmente na ordem dos 50 segundos. Muito mais de 50 milissegundos começa a ficar esquisito na conversa com o atraso, embora nós também tenhamos a experiência. Agora já não engano desde que há o 5G, mas ao início quando fazíamos videochamadas, ou às vezes vêm na televisão quando estão a falar com os repórteres que aquilo tem um atraso e eles até já se habituaram e fazem um compasso de espera na conversa, mas fica sempre estranho. Então, tendo em conta estas duas coisas com características bem diferentes em termos de requirements, depois a pergunta fala então no MPEG 10, ok? E qual é que é a possibilidade, portanto, de eu usar MPEG 10 nestes dois casos, ou seja, para vídeo on demand e para uma VoIP, para uma voz vídeo interativa, portanto, uma videochamada ou uma chamada VoIP. Considero os aspectos referentes ao protocolo do transporte e nível de aplicação utilizados no MPEG 10 e as vantagens e desvantagens para cada uma das aplicações. Então, primeira coisa que tinham que fazer aqui, explicar como é que o MPEG 10 funciona. Portanto, o MPEG 10 usa o protocolo de transporte, TCP. Okay? Portanto, usa TCP
Nível de aplicação, até usa HTTP, portanto tem um metafile e depois vai fazer gets os chunks dos vídeos. Ok? Portanto, falo nestes dois protocolos. O que é que usar estes dois protocolos tem implicações, certo? O TCP tenho entrega reliable, tenho a vantagem de poder usar como MPEG 10 ainda por cima, depois pede os chunks por HTTP. Posso usar os portos do HTTP que estão quase sempre abertos, sempre no que é sítio e firewall e etc. E para vídeo gravado, não há grande problema, porque eu posso lidar com o jitter. Portanto, vocês aqui tinham que dizer que era com TCP, que usa HTTP para pedir os chunks. Isto implica que eu tenho jitter. Isto são as desvantagens, não é? As vantagens é que eu tenho os portos estão todos abertos. Posso passar por firewalls, etc. Não tenho que me preocupar com erros. Outra vantagem também é poder ser adaptativo, ou seja, eu poder pedir coisas mais pequenas com resoluções piores se não tiver a conseguir encher o buffer com rapidez suficiente. Portanto, se tiver buffer under rate, ou seja, que é quando tu para um bocadinho que diz que dá buffer. Estas vantagens são boas para o vídeo on demand, todas elas. Esta desvantagem é muito má para o vídeo interativo, porque implica ter um buffer maior que 50 segundos, quase sempre. Ok? Fora que todo o overhead de estar a pedir um metafile, depois poder estar a enviar para HTTP, dar um próximo chain nesta resolução, quando está a ser feito no fly, está a ser feito agora na conversa, também não é bom. Portanto, as desvantagens são essas e as vantagens são essas. Portanto, para o vídeo on demand temos estas vantagens todas. Para a voz interativa, o jitter é uma desvantagem. O overhead do HTTP é uma desvantagem, porque vai fazer atrasar aquilo ainda mais. E a necessidade de ter um buffer. Maior do que aos 50 milissegundos, quase certeza. Ok? Sim. Se é porque então será em 10 para não. Não é. Não, e normalmente não sabe. Nós, por exemplo, nós falámos no WebFTC e o WebFTC usa o UDP, okay? Que é aquele que qualquer pessoa consiga fazer no browser da Apple, que essa medida chamada. Aquilo usa o UDP e depois por cima do UDP tem os protocolos que são em cima do UDP para transportar a e-mail. Implementa uma camada de segurança, implementa uma espécie de até se chama BTLS, portanto, que é o BTLS Datagram Transport Layer Security, portanto, implementa o TLS em cima do DP, como o PIC também faz, ou outra coisa. Portanto, tem essa camada. Depois da implementação feita, usa o DP, usando um controle, agora não recordo da sigla de cor, mas um protocolo de controle de envio da stream, SCTP em cima desse DTS, que o DTS faz, mas é em UDP. E também, se pensarem, isso é o WebFTC, que é feito para a web, se pensarem em outro standard que nós vimos, aquele que não é muito usado, que é o H323, a multimédia também é permitida em .dp. Nesse caso, é o Real-Time Protocol, e o FTCP, que é o Real-Time Control, que serve só para controlar os displays, os negócios, não sei o quê. Mas, mais uma vez, também é o UDP. Tem o H323 tem duas ligações TCP, mas são de controle. Não é para passar o vídeo igual, é da sinalização, para manter a chamada ativa, que até usa a mesma sinalização que havíamos no telefone antigamente. Okay? E tem um outro controle dos parâmetros, que é uma ligação TCP para dizer quais são os codecs que se vai estar, se vai ter vídeo ou não vai ter vídeo, se é só logo. Portanto, normalmente no VoIP nunca vou usar MPEG 10, nem nunca vou usar TCP. E a grande razão é porque tem uma bufferzinho de 50 milissegundos.
E, portanto, tem que monitorar do jitter. É preferível ter, de vez em quando, erros, e de repente após falhar, ou a imagem ficar esquisita. Mas não ter jitter. Se bloquear, bloqueia de uma vez e a pessoa vê que bloqueou. Mas não estou a fazer a conversa toda muito bonita, mas com um grande atraso. Fica esquisita. E neste caso, este teste eram as duas perguntas. Eram as duas perguntas que tinham a ver com a parte do streaming multimédia. Para além disto, até também agora falámos um bocadinho do WebFTC e do H323. Passando para a segurança, que eram depois o resto das perguntas aqui neste teste. São livros. O quê? Faz um teste quanto possível. Sim, mas tenho que fechar aqui isto agora, para lá. Clique no lápis, logo. Acho que ele deve selecionar. Não, eu fiz. Ele vai com 2 dedos, acho que com 2 dedos ele Sim, com os 2 dedos faz. E já foi, obrigado. Agora sim. Esta pergunta 3. Considere os passos básicos de um ataque que foram estudados. Portanto, o reconhecimento, que nós normalmente podemos chamar também de port scanning, por isso é que eu pus ali. O sniffing, que é tentar escutar e capturar codes na comunicação. O spoofing, que é fazer-me passar por alguém. O spoofing, lembram-se, pode ser feito a vários níveis, pode ser feito a nível de aplicação. Por exemplo, o spoofing do DNS, ou no HTTPS tentar fazer-me passar por alguém, mas tem que dar um outros certificados, até ao nível de rede, fazer passar por um IP, ou a nível do placa adresse, que é muito fácil, aliás, é o mais fácil de todos se eu portanto, já está na rede. Se eu já tiver uma rede switch, isso é o mais fácil de todos, basta ter um software que eu consigo responder, por exemplo, a área, sem dizer que tenho uma placa adresse quando não tenho. E a disrupção que tem a ver com os Denial of Service Attacks. Aqui depois tínhamos que falar, no caso concreto do TCP/UDP, qual é a vulnerabilidade que eles têm a ataques de reconhecimento e de spoofing. Ok? Eu depois dou aqui uma pista. Normalmente eu costumo dar as perguntas. O que é que eu quero para não fazerem os tais testamentos? Depois não tem nada a ver com o que eu pergunto. O que é que interessa aqui? Aqueles dois tipos. Ok? Reconhecimento e spoofing. E porquê é que um ou outro protocolo de transporte é mais suscetível a uma coisa do que o outro. Ok? Por exemplo, o TCP é mais suscetível a ataques de reconhecimento que o UDP. Porquê? Porque o TCP tem uma sinalização. Certo? O UDP não. Portanto, como é que eu posso saber que o porto do UDP está aberto? Mando para lá um slot, mas se eu não me enviar nada de volta, fica esse mesmo. Portanto, ou eu consigo saber que aquele porto do UDP central é uma coisa específica e manda uma coisa para tentar ver que eu depois acho que é o protocolo certo e envio uma resposta, ou então vai ser não enviar nada. Se eu não souber para o que é que o porto serve. No TCP isso não acontece. Porque se eu enviar um sim, ele vai tentar aceitar a ligação e se aquele porto estiver aberto, vai tentar fazer a ligação, vai me enviar uma mensagem de volta. Ok? Portanto, em relação ao primeiro era só isto. Em relação ao conhecimento, mais suscetível ao TCP que o UDP, porque o TCP, como tem sinalização, se eu tenho que fazer uma ligação, sempre resposta, se não está aberto, no UDP, como não existe, não sei. Não é tão fácil saber que ele está aberto. No caso do spoofing, é ao contrário. Porquê? Porque no caso do spoofing, para eu me meter no meio de uma ligação TCP, eu vou ter que acertar com o número de sequência onde aquilo vai. Okay? Se eu de repente quiser substituir uma das partes sem a outra dar conta, portanto, se eu tenho um A e um B que estão a falar um com o outro em TCP e de repente eu quero meter-me aqui no meio, ou mesmo logo ao início quero entrar aqui no meio, não é? E meter-me aqui a falar com o A, por exemplo, eu vou ter que acertar com o número de sequência que entrar no meio.
Ok? Isso é complicado. Porque eles são aleatórios, eles começam de maneiras erradas e, portanto, aqui ao contrário, o facto de haver estado e ligação torna mais difícil eu conseguir fazer passar por uma das partes que depende. Porque existe todo o estado de ligação desde o início. Se no caso do UDP é ao contrário, no caso do UDP é muito mais fácil fazer snooping, porque só vai depender do protocolo. Se fosse no UDP em si, é muito fácil, é só eu responder ao pacote do UDP que eu consegui ouvir. Se eu estiver ali no meio, eu só respondo ao pacote do TCP e está feito. Depois depende. Ali dizia para indicar um exemplo. Portanto, no exemplo de reconhecimento, no exemplo para o UDP não há grandes exemplos, não há ataques típicos, porque é difícil saber se abre ou não, porque eu posso não ter resposta nenhuma. Mas podiam dar para o TCP o exemplo dos half open scans, dos full open scans, que são ciclos, é só tentar fazer uma ligação. Ou se eu não quiser ficar nos logs, fazer, por exemplo, só aquela ligação meia aberta. E existe uma outra hipótese de fazer o FIN attack, que é só enviar um segmento em que algumas implementações vão responder com a terminação, mesmo sem haver uma ligação antes. Se quisessem dar um exemplo de spoofing em UDP, podiam dar um exemplo do DNS, que é um protocolo do UDP, e que eu posso responder a uma query DNS com uma resposta nenhuma, porque ele nem sequer sabe onde é que vem a resposta, ele vai sacar a resposta para aparecer. Portanto, a única dificuldade no ataque do UDP nem é do UDP, é do próprio protocolo. No caso do DNS, é a comunicação está com o PII. Mas o protocolo do UDP sim não coloca dificuldade nenhuma. É enviado um pacote, se alguém me responder para aquele ponto de origem, eu vou achar que era para quem eu enviei aquilo. Se alguém forjar um pacote, enviar para um ponto. Portanto, eu envio um pacote UDP que tem um porto de origem, né, e um porto de destino. Se alguém me responder agora com um pacote UDP que tem como destino este porto de origem que o meu pacote tinha, e que tem como destino o meu IP, e que tem como IP de origem o IP que era de destino antes, eu não vou saber se aquilo vai no sítio certo ou não. No caso de um ataque, por exemplo, um protocolo específico que usa o UDP, nós vimos foi o DNS, por exemplo, o próprio protocolo DNS depois tem que ver se aquilo veio com a mesma query ID ou não. Okay? E aí eu tenho que acertar com a query ID. Nós vimos, foi quando nós introduzimos pela primeira vez aquela história do ataque do dia de anos, nem sequer é preciso espaço todo. Basta fazer metade das respostas e já tenho uma probabilidade certa de conseguir acertar com a query ID. Lembram-se que uma das voltas que se deu a isso é fazer este ponto de origem ser aleatório também, para tornar mais difícil. E ele ver que se tu não tiver o mesmo porto, não vem do mesmo sítio. Agora, pergunta 4. Usar AES. Aqui AES ou outra coisa qualquer é indiferente. O que é relevante é ser uma cifra simétrica. Porque as cifras simétricas é que têm aqueles modos de utilização. Portanto, o mais simples, que é um dos que está aqui, que é o Electronic Codebook Mode, que é simplesmente aplicar a cifra normalmente, ou seja, pegar num bloco de plain text. Se no caso do AES pode ser o mínimo é 128 bits, né? Portanto, pegar num bloco de 128 bits, cifrá-lo e obter os 128 bits correspondentes. Isto é o SDB. Depois existem os outros modos, né? E aqui falam especificamente do Cipher Feedback Mode e no String Cipher Mode. O Cipher Feedback Mode, se eu não me engano, agora não, é aquele que realmente decifra cada bloco do bloco anterior. Há dois, vou dar sempre os nomes. Há aquele que o bloco inteiro é feito um short com do plain text, com a chave. E depois aquilo dá um bloco, dá o ciphertext, e depois este ciphertext é que é usado para fazer o short a seguir e por aí fora. É o filter.
Okay? Este é o Cipher Feedback Mode. Depois existe um outro que é com os é mesmo, em princípio, mas é com os chips register. Esse é o blockchain. Okay? Ou é o contrário, o blockchain é que é este que eu escrevi aqui. Eu acho que sim, não, este é o blockchain, o Cipher Feedback é o do chip register. Pronto. Fazendo um resumo muito rápido disto, deste para o outro, o princípio é muito parecido. A diferença é, enquanto este tem um atraso de um bloco, porque eu preciso dos 128 bits, cada coisa destas são 128 bits, o outro começa com um vetor de inicialização lá dentro do shift register, mas depois a cifra é feita é feita com isto tudo, mas depois o que é produzido é só um dos bytes. Depois vai para dentro do shift register e é transmitido para o outro lado, vai para dentro do shift register e é transmitido para o outro lado, que é para o outro lado. Consigo ter no shift register outra vez o mesmo conjunto de bytes e aquilo dá a mesma coisa. A diferença deste para este, em termos de características, fundamentalmente é esta, assim, para dizer de uma forma muito resumida. É que eu só tenho os primeiros 128 bits, aquilo vem tudo de uma vez, porque eu tenho que cifrar o bloco todo. Okay? E para cifrar o bloco a seguir, preciso sempre que o bloco anterior esteja todo cifrado. E este pode ir sendo transmitido byte a byte. Okay? Agora, em ambos os casos, se houver erros, isto estraga, este estraga. Este é muito mau para erros, porque isto estraga o que está aqui, mas estraga também o que vem a seguir. Neste já só estraga durante o tempo em que está dentro do shift register. Aqui não, porque como isto cada coisa depende do resultado anterior, se o resultado anterior estiver errado, se eu receber errado, isto vai dar tudo errado para a frente. Ok? Este é só enquanto isto estiver aqui. Porque a fundamentação é feita byte a byte. Quando é que sai dali, depois a partir dali já está tudo certo outra vez. Portanto, são estas as duas diferenças. Mesmo assim, um erro ainda estraga 128 bits. Mas um bit errado iria chegar para a frente tudo que ele vai ajustando. Sim, enquanto estiver naqueles 128 bits, vai estragar aqueles 128 bits todos. E depois por isso é que aparece que não está aqui. Aliás, está aqui o Stream Cipher, é um dos que pedem aqui para comparar. Por isso é que está. Depois, então, vem o Stream Cipher que faz uma keystring. Lembra-se, um bit só estraga um bit. Porque aí eu já não uso isto para cifrar. Eu já não uso o resultado de uma cifra para cifrar. O que eu faço é realimentar aquilo para gerar uma cadeia de bits. E como eu estou a usar aquilo para fazer uma cadeia de bits, quando eu tenho um erro, só estraga aquele bit. O que quer dizer, a cifra é mesmo usada de uma maneira ou de outra para influenciar o resultado final, o algoritmo de cifra. No Stream Cipher, não. O algoritmo de cifra é usado para gerar a cadeia de zeros e de uns. Vamos ver? O que a cifra vai conseguir ali é gerando a cadeia de zeros e de uns. Depois o que é aplicado ao plain text não é a cifra, é o short. E portanto aí o que é que vai fazer? O que vai fazer é que aí quando eu tenho um erro naquilo que eu transmiti, só vai dar a geneira, como é que está feito com o short, eu consigo onde está o bit errado. Desvantagens do Stream Cipher Mode. Como usa o short diretamente com o plain text, o que não acontece aqui também há short, mas não é diretamente com o plain text, é vulnerável aos ataques de utilização do IV e da chave, mais vulnerável que os outros até. Os outros também não podem usar o mesmo IV, mas não é algum problema. Porque se eu tiver acesso a duas mensagens cifradas e fizer o short das duas, com o mesmo IV, e com a mesma chave, vou ficar com o short das duas mensagens. E depois posso tentar fazer um ataque a partir daí. Isto é um resumo, não é? Então aqui, agora olhem para a pergunta. Qual destes modos recorre um vetor de inicialização? Estes dois que recorrem. Portanto, tanto o Cipher Feedback Mode como o Stream Cipher Mode. Ok? Porque o feedback, o que está inicialmente no Shift Register é um vetor de inicialização. Só para aquilo começar. Para ter lá um valor. Okay? O Stream Cipher também precisa do IV, porque ele começa por fazer o short com o IV. Depois é que a partir daí pega o resultado e usa a cifra para produzir os bits a seguir e assim sucessivamente. Este vetor pode ser reutilizado com a mesma chave? Não. Okay? Especialmente no Stream Cipher Mode. Okay?
por causa do ataque de utilização de chaves, se eu fizer o short das duas coisas feitas, porque vai produzir a mesma string. No primeiro, no Cipher Feedback Mode não é tão crítico, porque a única coisa que vai acontecer é só ao início do grupo. É igual, depois já não é, já é diferente. No outro não, no outro aquilo vai dar exatamente a mesma cadeia de caracteres, se tiver o mesmo vetor de inicialização, e portanto se eu tiver acesso a duas mensagens feitas aqui, basta fazer o short e ficar com o short das duas mensagens. Não fico com as mensagens em claro, mas fico com o short das duas mensagens. Ok? Depois, esta pergunta, que é muito simples, mas muitas vezes enganam-se, que é só dizer para cada uma destas coisas, portanto, isto usa a notação, já agora no teste vamos sempre usar esta notação, até em alguma resposta pode-vos dar jeito, por acaso até aqui não era muito o caso, até à pergunta 4. Mas quando vos perguntam como é que é verificado um certificado, o que é, se vocês usarem aquela notação que está nos slides, nós temos aqui do EA, DA para a chave pública, chave privada, um KAB para a chave partilhada que está aí, ou KPS, que chamar chave de célula. Vocês darem com esta notação as operações pode ajudar a perceber a resposta e mesmo vocês estruturarem a resposta. Ok? Pronto, isto o texto é sempre igual, esta pergunta sai de certeza. A única coisa que vai mudar é são as opções que estão aqui. Podem ser mais ou menos elaboradas, mas isto vai estar sempre aqui. Então o que é que se pretende aqui? Para cada uma destas coisas, 1, 2, 3 e 4, para cada uma delas, dizer quais é que são as propriedades que se garantem. Lembram-se das propriedades básicas da segurança? Confidencialidade, não repúdio e integridade. Okay? Portanto, a confidencialidade é ninguém conseguir ver a não ser os partes que lá está. O não repúdio é eu não poder dizer que não fui eu que enviei aquela mensagem, é normalmente depois no facto das assinaturas, não fui eu que produzi aquela assinatura. E a integridade é garantir que ninguém mexeu, nem ninguém alterou a mensagem. Então, começando aqui pela 1. DA. E depois tenho aqui a mensagem. As coisas não funcionam muito bem. Na detecção das mãos. Portanto, temos DA, P, MD, P. O que é que isto garante? Confidencialidade. Garante ou não? Porquê? Qual chave? Não. É a chave privada. Então não garante confidencialidade ou não? Não sei. Não, isto não pode ser uma coisa. As chaves privadas utilizadas para a chave pública e usada por Com que chave é que eu consigo decifrar isso? Com que chave é que eu consigo decifrar isso? Ou pública? Então, se eu consigo decifrar isto com a chave pública, a confidencialidade? Não. Porque a pessoa pode ter a chave pública. Ok? Portanto, não há confidencialidades. Não baralhem isto. Uma coisa cifrada com uma chave privada não tem confidencialidade nenhuma. Okay? Porque qualquer pessoa com a chave pública pode decifrar tudo. Então, confidencialidade não tem. Não repúdio. Temos ou não? O que é o não repúdio aqui? Alguém pode fazer isto sem ser o A? Não. Então, há não repúdio aqui. Ele não pode dizer que não foi ele que fez aquilo. Certo? Já agora, como é que eu verificava? Como é que eu verificava? Porque isto é uma coisa cifrada, não é? Como é que eu verificava que foi o A que enviou? E não só verifico que foi o A que enviou, como ele não pode dizer que não foi ele que enviou. Sim, usa a chave pública do A para fazer isto.
O que vai dar o quê? Quando eu aplico isto a isto, vai dar o quê? O P, MDP, certo? E agora ele diz, não fui eu que fiz. Olha, eu acabei de cifrar isto com a chave pública e tenho o P. E foi exatamente isto que tu produziste, porque eu comparei. Eu fiz o MDP disto e isto deu igual ao MDP que cá está dentro. Portanto, não só foste tu que me enviaste isto, como enviaste mesmo esta mensagem e isto não foi alterado. Já agora, é estúpido mandar esta mensagem aqui. Porquê? Não há confidencialidade, certo? Se não há confidencialidade, o que eu devia ter enviado era isto. Não é? Que é uma assinatura normal. Porquê? Porque normalmente é lento e eu estou a cifrar aquilo para nada. Criptografia assimétrica é sempre muito mais lenta do que simétrica. Seja que algoritmo for, seja RSA, seja tudo elíptica, seja o LGMAL, logaritmos, seja aquelas mais recentes que vão fazer agora de látices para a computação quântica, é sempre mais lento. São sempre cálculos matemáticos muito mais complexos do que as formulações e as variações de bits que a criptografia simétrica faz. Agora, segunda. KBP. Integridade. Tinha integridade ou não? A outra. Esta aqui. Tinha integridade ou não? Eu até já tinha dito, não é? Tem integridade, certo? Porquê? Porque eu tenho lá o P e tenho o S para conseguir comparar com o P. E portanto sei que ninguém mexeu naquele P. Esta. Que propriedades é que esta tem? Uma coisa cifrada com a chave partilhada entre o A e o B. Só lá o que consegue. Confidencialidade. Temos. Não repúdio. Aqui há uma resposta que devia ser justificada. Pode ser o A ou o B. Portanto, não há bem não repúdio. Às vezes vocês respondem que sim, porque se eu for o B e receber aquilo, sempre foi o A. Mas vocês também podem ser vocês a reproduzir aquilo e dizer que foi o outro. Okay? Portanto, não há não repúdio aqui. E integridade. Eu decifro aquilo, mas não sei se alguém mexeu o P. Certo? Eu não tenho integridade. Isso confidencialidade. Esta só tem confidencialidade. Pronto, agora vamos para esta. Esta o que é que tem? Confidencialidade. Tem ou não tem? Momentos. Só o B é consegue ler. Exatamente. Só o B com a chave privada dele é que consegue cifrar aquilo. Não é a chave. Qualquer um pode fazer isto, mas só o DP é que consegue falar dele. Portanto, existe confidencialidade. Sim, só que deixam de ficar. Depois, não repúdio. É chave. Não, qualquer pessoa pode fazer aquilo. A chave é que Só usar chave. Ok? Integridade, sim. O B consegue sacar daqui o P e o MD, pode comparar as duas coisas e ver que estão iguais. Ok? Mais uma vez, isto também é parvo. Porque se eu quiser que o P seja... Aqui não é parvo, porque se eu quiser que o P seja confidencial, tem que ter um I dentro. Normalmente isto não é feito assim, não é? Portanto, normalmente o que eu faria era... teria uma chave de sessão, tinha que trocar, usaria isto, mas era para enviar uma chave de sessão, que é uma coisa mais pequena, e depois a seguir enviava o KS no P, MD, por exemplo, MDP, por exemplo. Sendo que normalmente, muitas vezes também não é o MDP que se envia, lembram-se, até se envia o MD do P mais o KS também. MD. Que é o que se chama o Message Authentication Code. É o que o TLS faz, por exemplo.
Nós vimos vários que fazem isso. O TLS faz isso, o IPsec também é feito assim. Portanto, é o hash dos cabeçalhos e do payload concatenados pela chave de sessão. Porque não só tem o componente do hash que vos dá a integridade, como é mais uma verificação de que aquilo veio do sítio certo, porque também está lá o KPS, portanto ele também é o que também sabe a chave. Porque senão o hash não batia certo também. Portanto, ele ao fazer o hash também precisou para o hash bater certo, ele também precisava, quando produziu o hash, precisava de ter conhecimento da chave de sessão. Então, agora, considere um cenário de autenticação de A perante B com uma chave partilhada usando um centro distribuidor de chaves. Partilha a chave KA com A e KB com B. Sim. O 4 era um bocado, não é? E a administração. O 4, já é verdade, desculpa. O 4 é a administração. Digam lá no instante aqui, qual é que é aqui o do 4? DB. B. Portanto, confidencialidade. Não tenho, porque qualquer pessoa com o EB consegue tirar, certo? Não repúdio. Tenho, mas não tenho o hash da mensagem. Se bem que aqui isto podia ser considerado uma assinatura, porque lá está, como isto não vem em claro, é difícil alguém conseguir alterar aquele P. Mas se fosse uma assinatura normal, o que acontecia é que o P vinha antes, não é? E depois é que eu enviava o DB, e não do P, mas do MDP. Estão a perceber? Mas isso tem a ver com poupar espaço. Cifrado com chave privada é uma coisa mais pequena. Lembra-se que a criptografia assimétrica tem que ser pesada. Na verdade, esse aqui é o motivo de nós enviarmos normalmente o P e a assinatura ser não a cifra do P com a chave privada, mas sim a cifra do hash do P. Então, voltando ao cenário de autenticação. Temos um KA, temos isto é uma daqueles protocolos de autenticação que nós vimos como o Kerberos. Ok? Aqui, o que é que a pergunta está a fazer? Está a ir aos conceitos básicos, né? Que é para não vos obrigar a ter que saber as trocas de mensagens todas que há em cada coisa daquelas. Então, eu até tenho aqui as mensagens. Ok? Portanto, tenho o KA partilhado com A, o KB partilhado com B. Depois tenho o KS, que é uma chave de sessão, que é gerada pelo Key Distribution Center. A envia a mensagem A, B, ok? Portanto, vamos começar aqui a escrever. Ele envia, temos o A, a falar com o B, ele envia para aqui A, B, ok? E este vai responder com KA, B, KS, T. E a mensagem é isto tudo. KB, A, KS, T. Portanto, ele envia esta mensagem toda ali. O que é que já estamos a ver aqui? Portanto, ele envia uma coisa cifrada com a chave. Isto é o KDC, desculpa. Isto é o KDC. Não é nada. Não é o B. Isto é o KDC. Portanto, ele contacta aqui o KDC e o KDC responde com isto. Então, o que é que acontece aqui? Após receber a mensagem 2, que é esta mensagem 2 aqui, como é que o A sabe que a resposta veio do KDC? Justificação que vocês dão, ele sabe que vem do KDC porque vem
veio o B, que eu lhe enviei, é com quem eu quero comunicar, cifrado com o KA. Só ele é que conhece este KA, só pode ser o KDC. Depois, eu vou sacar daqui a minha chave de sessão, envio uma chave de sessão e envio um timestamp. Mas o que eu sei é porque uma coisa que eu lhe enviei, que é o B, vem cifrar com o KA. Okay? Portanto, eu sei que estou a falar com o KDC. Agora, como é que eu me vou autenticar perante o B? Que mensagem é que eu devo enviar? Tenho aqui um bilhete, certo? Ok? Portanto, eu vou enviar o bilhete, mas tenho que enviar mais qualquer coisa, lembrem-se? Porque o bilhete, a única coisa que o bilhete diz ao B é que o A falou com o KDC. Mas ainda não me diz que sou eu que estou a falar com ele. O que o bilhete diz é que o A contactou o B para falar com o B. Ok? Porque eu ao receber isto, só porque alguém podia ter capturado esta coisa e enviar. Ok? Só que, o que é que vocês têm que usar agora aqui? O KPS. Ok? Porque se o KPS vem aqui dentro, como é que eu agora posso provar que sou o A? Vou enviar uma coisa cifrada com o KPS. Ok? Isto é um exemplo. E por acaso fazem lá as coisas, depois podem fazer. Vou pegar neste KPS que eu também consigo tirar daqui, do KA, e vou enviar uma coisa cifrada aqui com o KPS. Ok? E por exemplo, podia enviar aqui um nonce a KPS do NA, por exemplo, e o KB. O B sabe que eu falei com o QDC, senão não conseguia ter isto. E agora deixa cá ver se é a mesma pessoa que foi obter o bilhete ou não. Ok? E depois vê, se for esta pessoa, ele tem conseguido, envia-me isto e agora se eu vou decifrar com o KPS isto, e se isto for igual a isto, quer dizer que ele tem o KPS. Portanto, não é só alguém que enviou o bilhete, é alguém que conseguiu tirar a informação KPS dentro do bilhete. E isso acontece porque ele também envia essa informação cifrada com a chave do KA. Portanto, aqui, isto é uma das hipóteses, mas qualquer coisa que vocês ponham aqui que use o KPS. Okay? Tem que enviar bilhetes e qualquer coisa que use o KPS permite ao B perceber que vocês também têm o KPS. É isso que nos vai autenticar. É apresentarem o bilhete, porque se diz ao B que vocês foram falar com o KDC. Ok? E depois para confirmar que são mesmo vocês, quem foi lá falar com o KDC, é usar o KPS para alguma coisa. Permita verificar. Portanto, é esta a justificação aqui que vocês têm que pôr. Isto aqui é o mais importante, mais do qual é que é a mensagem que vocês põem aqui, depois realmente poder estar mesmo 100% correto ou não, ou ter alguma vulnerabilidade que depois não convém a ver quando vão escrever, mas vocês explicam. Ele envia qualquer coisa cifrada com o KPS, que o outro consiga ver que ele usou, que ele tem o KPS. Aliás, eu não sei se tem aqui aberto, mas se vocês forem ver os acetados, por acaso não é bem isto que ele faz no caso do Kerberos, mas se vocês virem, ele usa sempre o KPS para qualquer coisa. Não, porque aí depois é mais complicado do que aqui neste exemplo, porque eles depois querem ter uma chave entre eles também. E normalmente o que acontece é que eles enviam o KPS já com essa chave que querem usar. Cifrada com essa chave que querem usar. Para depois verificar. Pergunta 7. Descreva como é que no protocolo DNS seguro o cliente pode verificar que o resultado de uma query foi realmente enviado pelo DNS server correto. Ok? Portanto, quais é que são os registros de recurso que são acrescentados? Os mais importantes, que nós nem falámos aqui, mas são aqueles que estão lá no acetato. E como é que eles são usados? Ora, quais é que são estes registros? Lembram-se? Era o DNS Key. Ok? Há um que é o DNS Key, que, entre outras coisas, depois tem lá uma chave, mas tem a chave, tem uma chave pública, do servidor que está a responder. Okay? E depois, dependendo de qual é que é o registro de recurso, imagina que é o A,
vocês têm o RFC, que é uma assinatura digital desse recurso. Que basicamente é o hash, é como se fosse um hash do registro de recurso que estão a responder. Pode ser um MX, pode ser um A, pode ser um MS. Portanto, seja que registro de recurso for, é um hash disso, assinado com a chave privada do, eu vou pôr aqui do DNS Server. Okay? Portanto, é um hash do registro de recurso que eu estou a devolver. Depois eu devolvo aqui em claro. Seja um A ou MX, o que for. Portanto, este registro de recurso é dado e depois é dado o RRSIG, este registro RRSIG, que o que lá tem dentro é cifrado com a chave privada do DNS, um hash do registro que eu estou a responder. E depois tenho que enviar também um DNS key que tem a chave pública. Como é que eu depois vou verificar? Uso esta chave pública, certo? Para decifrar o que vem cifrado com a chave privada do DNS, que é aquele RRSIG, que tem o MD do registro de recurso que ele está a responder. Saco aqui o MD do registro de recurso, faço o hash do registro de recurso que eu recebi e vejo se os dois dão iguais. Okay. Depois há mais partes nisto, porque isto é o básico, é o que está perguntado aqui. Eu tenho, e depois lembra-se que isto é uma espécie de cadeia de certificação. Ou seja, esta chave, por sua vez, também é um registro, também pode ser dada com o RFC, certo? E com o DNS, depois está assim, com a chave, o servidor está acima. E, portanto, na verdade, eu começo com o servidor de raiz, quando começo a fazer a função. A chave pública do servidor de raiz, o solver, yes, normalmente. Os de raiz, nem sequer são os pontos PT e os pontos .com. Né? São aqueles 15 ou 16, que estão replicados no mundo inteiro, que nem sequer são do domínio nenhum. São os servidores onde aquilo começa. E são esses que vão dar depois o registro NS, o registro A, por exemplo, do ponto PT. E quando dão esse registro NS, esse registro A, dão isso com o RRC, certo? Assinado com aqui deles. E eu, antes de ir contactar o .com, a primeira coisa que eu faço é usar a chave pública do root para verificar o RSI do NS e do A que ele está a enviar para o passo seguinte. E quando vou ao passo seguinte, tem lá a DNS que está assinada, passo a confiar nela, depois vou por aí fora fazendo o que estamos a ver aqui. Portanto, quando eu chego a este servidor, eu já confio neste DNS, porque fui verificando os RFCs de todos os registros de escola no processo de promoção até chegar aqui. E, portanto, quando eu chego aqui, eu já recebi este DNS também assinado, com o RFC, que eu já verifiquei com o de cima, e o de cima eu já tinha verificado com o de cima, até óbvio. Aquele DNS Key também tem outro nome que é Zone Key, também é chamado Zone Key em alguns sítios. Depois a última pergunta, neste caso era sobre o TLS. Está dividido em duas fases. Quais é que são as fases? Portanto, tem a fase de estabelecimento da ligação e depois tem a fase de envio. Okay? Para cada fase, como é que são usadas? A criptografia simétrica, a criptografia assimétrica e os message diagrams. Ok? Aqui, porque podem usar a notação, podiam usar a notação e pôr lá as mensagens, ou podem dizer por palavras, é indiferente. Mas tem que ser sistemáticos nestas coisas, ou seja, não é contarem por um testamento. Aqui o que vocês diziam, na fase inicial, se querem dizer por palavras, podiam dizer o quê? É usada criptografia assimétrica para gerar, aliás, é usada, eles trocam as mensagens iniciais, depois geram uma chave, pode ser com um protocolo de Diffie-Hellman, ou pode ser um deles a gerar a chave. Outra coisa. Aliás, começando do início, na fase inicial, ele usa criptografia simétrica e assimétrica para verificar, aliás, criptografia assimétrica para
verificar o certificado. Certo? Como? Porque o certificado vem assinado com a chave privada, certo? Da autoridade de certificação, e o cliente usa a chave pública para verificar o certificado. Portanto, isso é o primeiro uso de chaves públicas e chaves privadas no TLS. É para verificar o certificado. Depois de verificar o certificado, um deles gera a chave, ou usam um protocolo de geração de chaves tipo DFL para gerar uma chave. Em qualquer um dos casos, aliás, no caso do DFL não é preciso, porque eles geram a chave e ficam com a chave. Se for um deles a gerar a chave, é outra altura em que é usada a criptografia assimétrica. É para cifrar com a chave pública do servidor a chave de sessão e enviar para o servidor, para ficarem os dois com a mesma chave de sessão. Na fase inicial não é utilizada a criptografia simétrica. Okay? Na fase de nem hash. Aliás, é usado o hash e certificado. É isso o nome, né? Na primeira fase, fase de negociação, é usado criptografia assimétrica e hash nos certificados, na verificação dos certificados, porque o certificado traz um hash do certificado cifrado com a chave privada da autoridade de certificação e eu uso a chave pública da autoridade de certificação para verificar o certificado e depois volto a usar criptografia assimétrica para enviar a chave de sessão cifrada com a chave pública do servidor. Ok? Não existe criptografia simétrica nesta fase. Na segunda fase de comunicação, eu uso criptografia simétrica para cifrar os blocos de dados dentro da comunicação e uso um hash para o Message Authentication Code por cada bloco. Porque cada bloco é enviado cifrado e concatenado com o hash do bloco mais a chave de sessão. Okay. Se quisessem fazer com a anotação, diziam que ao início eu recebo uma cadeia de certificados e o certificado tem assinado com a chave privada da Certification Authority o hash do certificado. Vou-lhe chamar, aqui não é bom porque isto costuma ser ciphertext. É melhor, por exemplo, pôr aqui um PC. Ou seja, é o plain text do certificado. Portanto, é usado nisto quando ele envia a cadeia de certificação. Isto pode ser uma cadeia de certificação, aqui não é relevante. Vamos fazer só para um. Se for uma cadeia, eu tenho que fazer para todos da cadeia, mas é sempre a mesma coisa. Ok? Portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar nisto, vai fazer o ECA do DCA MDPC, não é? Daqui, isto vai sacar isto e ele vai ver se o texto do certificado é igual ao que vinha assinado. Ok? Portanto, ele vai fazer depois aqui o MD disto e ver se o MD gerado é igual ao que vem dentro da assinatura. Depois, ainda é usado nesta fase para depois enviar com o o que vem dentro deste PC, dentro do PC, está lá qual é que é a chave do servidor. Vou-lhe chamar o B, não é? O cliente é o A. E depois então eu vou enviar com a chave do servidor a chave de sessão. E aqui estou a usar outra vez criptografia assimétrica. Depois, na outra fase, o que eu estou é sempre a fazer o KS de cada bloco. Ok? E isto é enviado concatenado com o hash de P mais KS. Do P mais KS. Ok? Pronto. E tá, não é? Tenho aqui outra. Já agora podemos ver aqui no instante
Não vamos ver todo, não temos tempo, mas e muitas perguntas são iguais. São iguais? Não são iguais, mas nós quando falámos aqui das variações acabámos por provavelmente responder a coisas que estão aqui e não estão perguntadas no outro, mas que nós falámos também. Deixa eu talvez o split. Não, já está split. Não, um bocadinho para ver o split, só para eu ter qual do teste. Teste. É só 3/4, são metade. Espera aí, eu queria pôr aqui o... Não é isto que é. Como é que eu pus aqui a caneta há bocado? Então, aqui. Sim, rapidamente. Vamos ver. Exato, aqui, por exemplo, não era para fazer contas com as frames IP e B. Aqui é uma pergunta mais teórica. Portanto, nós estamos a fazer uma coisa de média gravada de vídeo on demand, que é para ser usado na internet. Ou seja, normalmente por coisas que passam por firewalls. Portanto, não é uma ligação direta nem nada. Duas hipóteses, UDP com FTP ou TCP usando MPEG 10. Vantagens e desvantagens. Vimos há bocado. A pergunta não perguntada, mas eu enumerei-as, ok? Portanto, UDP, vantagem, não tem jitter, ok? Tem menos atraso. Desvantagens. Muitos dos portos UDP podem não estar abertos em firewalls. Vantagem do MPEG 10. Usa TCP e usa HTTP, que é um protocolo muito usado e que tem os portos sempre abertos. Posso pedir pedaços em vários tipos de resoluções diferentes e adaptar, sendo isto na internet tem uma qualidade que eu não sei qual é que vai ser, também pode ser interessante. Enquanto no UDP não, estou a transmitir uma resolução em qual resolução que for. Não consigo mudar a meio. E pronto, são as grandes vantagens e desvantagens. No caso desta, o MPEG 10 será melhor. Porque à partida não tem tantos problemas com os firewalls e como é na internet também pode-se adaptar ao ritmo que está a conseguir ter. Depois tinha aqui uma segunda parte, que era dizer qual dos dois métodos permite uma utilização mais intensiva de frames P e B. Ou seja, e por conseguinte uma maior compressão do vídeo. O que é que tenho que pensar aqui? Se eu puser P's e B's, provavelmente vou precisar de ter um buffer maior. Certo? Porque elas precisam, a B, por exemplo, precisa que venha aí a seguir para que eu consiga ter a imagem, a nova imagem, ok? Portanto, isto à partida seria melhor usar o MPEG 10, porque eu posso ter, para já, outra coisa também, usa TCP e não tem erros, e as Bs e as Ps, quando tem um erro, lixam as Bs e as Bs todas, ok? Porque dependem de todas umas das outras, portanto, se uma estiver errada, dá tudo errado, até aparecer assim de vez. Ok? Portanto, essa até é, se calhar, a mais relevante de todas aqui. Ok? Portanto, se eu quiser ter queixos muito produzidos e muito feios e quiser manter a qualidade, ok? Convém ser uma coisa que não tenha erros e nesse aspecto o MPEG 10 é melhor porque usa TCP. Ok? Também fica ter um buffer maior, mas isso eu poderia dar a volta também com o PDP. É só ter um buffer maior. Portanto, a grande coisa aqui deste segundo B é isto, ok? Se eu quero ter muito P's e B's, tenho mais impacto dos erros, tenho mais impacto dos erros, é melhor usar o TCP. Uma vez que é vídeo on demand, não há problema ter buffer grande. Se fosse uma chamada em tempo real, como no outro caso, no texto já não era bem assim. Depois, aqui havia uma pergunta sobre o WebRTC, que também não estava no outro não havia nada sobre isto, mas também acabámos por falar há bocado. Portanto, como é que faz o transporte do vídeo e da voz o WebRTC?
E depois eu, mais uma vez, dou-vos aqui pista, que é para estarem à baliza e não se porem para lá a descrever a figura tudo que está no enunciado. Portanto, protocolo de nível de transporte. Qual é o protocolo de nível de transporte para a BRC? O DP. Precisamente porque é para ser voz e vídeo interativa e, portanto, para não ter jitter. Vou introduzir jitter. Ok? Quais é que são os protocolos que são usados para transmitir a média contínua e para controlar o envio? São aqueles dois que vimos há bocado. O Secure Control e são aqueles dois que estão por cima logo do DTS. Control Transport. Quais é que são as características que tornam eficazes neste caso? É precisamente serem em cima do DP. Okay? E também a questão de segurança. Eles são seguros. Está implementado em cima de uma coisa que é o DTS, que cifra a comunicação em cima do DP. Porquê? Porque numa coisa de voz e vídeo também convém ser cifrado. Né? A pessoa consiga estar a fazer sem vídeo nos pacotes, consegue ouvir a conversa. Né? Depois, na pergunta 3, é outra vez uma pergunta sobre aquela história dos procedimentos dos sniffings e por aí fora. Neste caso é concretamente sobre o DNS. Ok? Portanto, qual é que é o mecanismo básico que está envolvido no ataque? O ataque tem a ver com eu responder à query e envenenar a cache, pelo menos, durante aquele tempo de TTL, e por toda a gente, por exemplo, está à procura do nome para o usuário e para o PPI, que ficou a IP certo. Ou até, você envenenar mesmo uma zona inteira. Se eu responder, por exemplo, a uma das primeiras fases de uma query recursiva, se eu responder com o name service UI errado, então vou envenenar uma zona inteira. Parar aí. Portanto, qual é que é a principal dificuldade? Portanto, como isto é um DP, o mecanismo básico é simplesmente tentar responder primeiro. Okay. Qual é que é a principal dificuldade? Tenho que acertar. Eu queria aí, tenho que saber o ponto de origem também. Para responder para o ponto de origem daquilo. Sendo que aqui implementações do DNS, depois chegamos a classe de poderes. Isso depois foi mudado e muitas delas agora geram aquele ponto de forma aleatória, inicial. Portanto, é outra dificuldade que tem que se ultrapassar agora. Aqui é a pergunta sobre os SCBs e os Stream Cipher Modes e os SCMs. Também, quando estávamos a resolver uma, também acabámos por ver as características de todos. Portanto, provavelmente já respondemos ao que está aqui. Considero que nunca aprendeu, indique justificante o que pode enviar junto com o P. Exato, aqui um bocadinho lateral. Portanto, o que é que acontece? No SCB, eu não consigo detectar mudanças de blocos. Certo? Aquilo é um bloco de 128 bits, dá um bloco de 128 bits cifrado correspondente. O mesmo bloco dá sempre origem à mesma cifra, esteja em que parte do texto estiver. E se eu trocar pedaços, não sei. Okay? Vou decifrar aquilo e simplesmente trocar pedaços. Então, o que é que eu posso fazer para... O que é que nós temos estado a ver aqui depois quando avançarmos para a frente? Normalmente, como é que eu garanto a integridade? Não é por usar um stream cipher mode, não é? Que eu consigo garantir, ou um cipher blockchain, não é assim que eu garanto a integridade. Acabámos de dizer há bocado. Como é que eu costumo garantir a integridade? O que é que eu envio para além da mensagem? Um hash da mensagem, ou um hash notification code, que é o hash da mensagem mais esta opção. Então, o que é que eu posso enviar junto com o P para tentar mudanças na ordem? O hash do P. Se trocarem blocos, o hash não vai dar igual. E então eu já podia usar o SCP sem problemas. Ok? Então isto levanta aqui uma coisa que eu disse até na aula, que é, então se eu já resolvi a questão da integridade, há mais algum motivo para eu usar um dos outros modos? Para que existem os outros modos? Porque quando já lá sobre o livro, é a primeira necessidade. Eu posso trocar e eu já vou poder fazer isto para a gente estar para trás. E depois começa a fazer melhorias do tipo, mas isto agora se estragar um bit, ou faço isto para está para trás, tenho que estragar tudo. Então eu faço só, ou tu tem que estar à espera do bloco inteiro para enviar. Então vou fazer um shift registry e vou enviar byte a byte. Mas aqui ainda se tiver um erro, ainda estraga o bloco todo enquanto eu tiver o shift registry. Então vou fazer antes, usar assim para cifrar, mas depois gerar uma keystream, depois passo o short para o plain text.
Portanto, melhorias. Mas parece que partiu tudo desta coisa das relações de ordem que eu posso resolver facilmente com o P. Ok? Mas não é. Qual é que é o outro motivo? E até o principal para usarmos os blocos é dificultar os ataques. Porque no SCB, o mesmo texto dá sempre a mesma cifra. Nos outros modos, não. Ok? Portanto, mesmo que eu tenha um chosen plain text, nada, aquilo ficou cifrado assim daquela vez. Porque dependeu daquele IV, por exemplo, daquele do initialization vector que foi usado daquela vez. Estão a perceber? E aquilo, na próxima vez, mesmo o mesmo texto, pode já dar a mesma cifra. Basta ter começado com um IV diferente. Portanto, é para dificultar o ataque de força bruta. Mais um bocado ainda, que é para não dar sempre o mesmo plain text, não dar sempre o mesmo ciphertext. Essa é a principal razão de usar os outros modos. Mais do que garantir a integridade. Depois tem uma segunda parte, que é o string cipher pode considerar-se seguro. Já vimos até no outro, também estava uma pergunta semelhante. Não podemos, ok? Por causa do ataque de utilização de IVs, fazer o short das duas coisas e dar o short das mensagens. Depois temos a outra pergunta outra vez. Esta sai sempre. Portanto, só temos só que saber fazer aqui que seja qual seja o que está aqui, só tem que saber fazer, e é muito simples. Portanto, a primeira, o que é que garante aqui? O que é que garantimos aqui nesta primeira? Confidencialidade. KP? Sim. KP. Só o OB que sai. Exatamente. Confidencialidade garantimos. Mais. Não repúdio. Não, porque pode ser o A ou o B. Integridade. Sim, tenho o hash. Ok? Depois esta. Chave pública do A. Confidencialidade. Sim, só chave privada. E é a única coisa, não é? Porque não garante mais nada aqui. Não repúdio. Qualquer pessoa pode ter feito aquilo. Integridade também não garante. Aqui, confidencialidade. Nunca na vida, porque está lá que está cá fora, ok? Portanto, se não tivesse ali o B, sim, porque só o B é que eu consigo ver. Ok? Mas aqui não. Isto é. Esta, na verdade, não garante nem confidencialidade, nem não repúdio. Isto é uma assinatura, mas feita mal, não é? Com a chave pública. Portanto, também não é uma assinatura. A única coisa que é garantida aqui é a integridade, e nem isso, porque só o B consegue verificar a integridade. Mas pronto. Porque só o B consegue tirar de cá o MPP. Mas a integridade está certa, se vocês disserem que tem integridade. Porque estamos a assumir que isto está a ser enviado para o B. Pronto. E aqui. Só no repúdio. Garante o não repúdio. Foi o B que fez aquilo de certeza, e qualquer pessoa pode verificar que foi o B que fez aquilo. Mas não garante nem confidencialidade nem integridade. Esta? Esta aqui? Esta, o que é que garante? Chave pública garante confidencialidade. Só o AI consegue ver aquilo com a chave privada correspondente. E só. Por não repúdio, qualquer pessoa pode fazer aquilo. E a integridade também não está explicitamente ali garantida, porque eu não tenho lá um MD comparar aquilo. Depois, aqui tinha uma com o SMIME. Como é que o SMIME garante a confidencialidade, o não repúdio e a autenticação? O que é que eu quero aqui? Mais uma vez, eu quero um testamento. Indique que funções são aplicadas ao texto, indicando para cada uma a propriedade garantida. O que é que vocês digam aqui? Como é que aquilo é feito? Ou seja, ele começa por pôr o P, certo? E o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, lembram-se, é fazer um MD P. E isto garante integridade. Depois, se lembrarem, o SMIME e o PGP fazem a mesma coisa. Assinam isto, certo? Portanto, a seguir ele vai fazer isto.
E isto vai servir para eu garantir o não repúdio. Ok? E isto é feito no S-MIME. Ele faz o hash, depois assina com a sua chave privada. Depois, a autenticação. Ele depois o que é que ele vai fazer? Vai gerar uma chave de sessão. Ok? Certo? Portanto, ele vai fazer o KS e vai cifrar com a chave pública do B. Certo? A autenticação aqui, isto é o não repúdio e ao mesmo tempo a autenticação. Ok? Porque o S-MIME implica que alguém tenha que ter um certificado. E aqui podiam dar essa boca. Porque isto não, é o não faz parte das operações do S-MIME, mas o S-MIME funciona com certificados. Ok? Portanto, vocês também têm isto implica que o B tem um certificado do A. Ok? E, portanto, conhece a chave pública do A e tem a certeza que a chave pública do A é do A. Ok? Portanto, ele depois faz a chave de sessão, cifra com a chave pública, pode fazer a compressão da mensagem ou não. Portanto, pode ser o P ou o PZ, mas seja uma coisa ou outra, o que é que eu faço? Cifra com a chave de sessão, certo? E depois isto é tudo concatenado, ok? Portanto, ele envia isto com a chave de sessão. Agora não sei se a ordem é esta, mas envia isto tudo. Portanto, envia isto cifrado. Aliás, isto até tem que ser antes, porque ele tira isto primeiro para decifrar depois o. Portanto, na verdade, o que ele envia há de ser. Deixa eu fazer aqui todo. Ele vai enviar precisamente o DA. Ele vai enviar o DA do MDP mais o EB KPS mais a mensagem comprimida ou não cifrada com este KPS. Okay? Não, isto até deve vir aqui antes, mas pronto. Portanto, vai enviar a assinatura, então isto não está nada, já está certo ali. Isto já está certo aqui. Portanto, envia a assinatura, a chave de sessão cifrada com a chave pública do outro lado e o e-mail cifrado com a chave de sessão. Okay. Portanto, aqui garanto confidencialidade. Aqui garanto não repúdio. A autenticação através dos certificados. Porque esse mais é ordem de opções, é concatenado. Isso é ordem das coisas. É concatenado, vai tudo junto, na verdade. Pois aquilo é os cabeçalhos SMTP, tens os cabeçalhos S-MIME, tem aqueles pontos específicos, e depois vem a linha em branco, e depois vem aqui, ou em base 64 em binário. Isto, né? Isto tudo depois vem ou em base 64 ou em binário, depois da linha em branco. Então, acho que supostamente, ao menos se bem que no S-MIME existe a possibilidade de aquilo que tem um multiparte e aquilo não vir tudo junto, ou seja, pode vir a parte da assinatura primeiro, porque existe um cabeçalho para a assinatura só. Pode ser um multiparte S-MIME e depois pode ter o signature part e depois pode ter uma outra parte, pode entrar à página. Pode ter uma parte para o certificado também, podes enviar o próprio certificado no e-mail, a própria cadeia de certificado. Eu ia perguntar se a chave de sessão etiquetada pela chave do B não vinha antes de tudo. Eu não sei se veio antes ou depois. Isso tinha que ver agora o diagrama. Os diagramas que eu vinha antes, depois vinha a mensagem privada e depois a descrição. A assinatura ele faz primeiro, mas depois não sei se vai primeiro o KPS e depois é que vai o BB KPS. Não sei. Mas aqui também é um bocado irrelevante, não é aquilo que eu quero saber que vocês sabem aqui. Quero saber que vocês fazem as operações todas para garantir cada uma daquelas coisas. Ok? E que eles precisam de saber as chaves públicas e privadas uns dos outros
e verificá-las com os certificados. Depois também há aqui o protocolo do TLS. Aqui é para descreverem qual é que é a autenticação, também já vimos há bocado. Portanto, ambos têm os certificados. Aqui convinha, aqui é após a validação dos certificados, ou seja, aqui não precisavam estar a descrever como é que eles validam o próprio certificado. Portanto, a única coisa que eu queria dizer é que, a partir do momento que tem um certificado, tem a chave pública do outro lado, certo? Como é que eu vou autenticar? Envio a chave de sessão com a chave e depois tenho a... Aliás, não consigo registrar. Isto está, se eu não me engano, aqui. LDS é nesta. Espera, mas eu quero abrir isto aqui. Portanto, vou abrir aqui assim diretamente. Que é para não. Exato, que é para não tirar do livro. Exato. Ok? Estão a ver? Portanto, era aqui desta mensagem 5 para a frente. Na prática é só aquela troca da Primaster Key ao outro lado e depois se o outro conseguir responder com alguma coisa cifrada com aquela Primaster Key, é porque é eu. Neste caso, que é o mais comum em que na verdade, só o Bob é que se está a autenticar. Quando é assim, só o servidor é que se está a autenticar, o cliente não se está a autenticar. Por isso é que quando a gente vai a um site, muitas vezes como sempre por isso também passa. Temos que nos autenticar depois ao nível da aplicação, não é? No TLS também é possível exigir um certificado, mas quando isso acontece, existe aqui mais uma troca de mensagens aqui, ok? Portanto, vem este certificate chain deste lado, com o server done, e depois o cliente pode ter que fazer a mesma coisa e enviar um certificado. Aí o que vai acontecer é que em vez da Primaster Key cifrada com o e-mail, eles enviam um desafio. Cada um envia o seu desafio cifrado com a chave pública do outro para ver se o outro consegue ou cada um envia a sua Primaster Key e depois cada um gera uma key final a partir daquilo e depois se ambos conseguirem fazer, ambos conseguirem cifrar o tal. Se não tivesse de chave, Sim. Esta troca de mensagens é feita 2 vezes e em vez de ser só isto que é usado para gerar a mensagem, a chave de sessão, é uma coisa que é enviada por ambos, que é usado. Portanto, cada um envia uma Primaster Key enviada cifrada com a chave pública do outro, ambos pegam esta Primaster Key e fazem a chave de sessão de uma determinada maneira, e como ela depois é igual, conseguem enviar coisas cifradas, cada um deles sabe que o outro conseguiu tirar de lá a Primaster Key. E se conseguiu tirar de lá a Primaster Key é porque tem a chave privada correspondente a esta chave pública que está no certificado. E como eu confio a chave pública porque está verificado como certificado, aí o cliente também está autenticado. Nesta que nós temos no start, é só no fim da ligação TLS, só o servidor é que está autenticado. O servidor ainda não tem a certeza que o cliente é mesmo o cliente esse fornecer. Por isso é que os chats dos bancos, etc., tem um password, normalmente. Porque aí é que achar que sou mesmo eu, pessoa, é qualquer pessoa. Em qualquer browser, não é? Pode fazer aquilo. É só pôr lá o endereço e vai entrar. Não precisa provar nada. Não precisa provar que é um cliente específico. Portanto, nesta versão aqui, o cliente nunca está a provar que é um cliente específico. Que é um algo específico. Só o servidor é que está a provar que é mesmo ele. Normalmente o TLS só é usado com certificados e coisas muito específicas, do tipo, às vezes para aceder a coisas em clouds, convém ter o certificado. E é usado também em HTTPS, mas vocês não sei se já usaram quando a gente só autentica com o cartão de cidadão, por exemplo. Porque aí. Mas eu não sei se isso é feito ao nível do TLS, na verdade. Pode não ser feito ao nível do TLS. Pode ser feito depois, não perceber. Pode ser ao nível da aplicação. Deve ser. E provavelmente é. Não deve ser usando o próprio TLS. Ou seja, deve ser este normal. E depois o que acontece é que o servidor onde nós nos estamos a certificar, ao nível da aplicação, vai pedir o nosso certificado em vez do meu password.
e vai fazer uma troca de mensagem desta, mas que já é impossível. E vai fazer um protocolo qualquer e pede o desafio e o outro dá-me lá então uma coisa cifrada, toma lá uma coisa cifrada com a tua chave pública e volta. Conseguiste devolver, então é porque tens a chave pública, eu preciso de password, estás a autenticar. Mas podia ser ao nível do TLS, porque aí nós temos um certificado no próprio cartão e, portanto, até pode ser. Você como é que o plugin funciona. É preciso instalar um plugin para os browsers fazerem isso. O plugin pode simplesmente usar o TLS nesse modo ou não, porque também depende do servidor. O servidor pode estar configurado para não pedir os certificados ao cliente. Se for assim, pode ser feito ao nível do TLS. Isso implica que o servidor também tem isso configurado dessa forma. Porque isso é aqui mesmo ao nível do servidor. É, depois desta mensagem 4, ele pede a cadeia de certificado para alguém. Também existe aqui uma outra fase que pode existir aqui entre a 4 e a 5, que é, em vez de o cliente, o A, gerar esta Paymaster Key sozinho, usar, por exemplo, o DFL e enviar e fazerem essa troca para gerar a chave. Ou outra coisa do género. Que neste caso a única vantagem que tem é só não pôr o ónus da criação da chave só um deles. Porque, na verdade, em termos de criptografia, não preciso ter um DFL para nada, porque eu tenho uma maneira de enviar a chave para o outro lado sem ninguém ver, que é enviar cifrada com a chave pública. O DFL aqui, ou outro do género, só tem interesse para não ficar o ónus da criação da mensagem só do lado. Às vezes usa-se. Lembram-se que o DFL não tem segurança nenhuma antes de eu estar autenticado. Porque pode haver alguém no meio que faz outros parâmetros e fica com uma chave partilhada comigo e com uma chave partilhada com o outro. Mas às vezes é usado como, por exemplo, no IPsec. Antes. Depois como é que se dá a volta? Depois vou buscar uma coisa qualquer de uma mensagem inicial e envio um hash e depois detecto que aquele gajo que está no meio não é o mesmo porque não consegue dar a explicar daquelas coisas que quiser. Portanto, às vezes é usado antes, mas tem que sempre haver uma maneira de autenticar. Estão a perceber? Pode ser usado antes da autenticação, mas se for usado antes da autenticação, eu depois tenho que fazer uma autenticação, de alguma forma. Porque só ter trocado a mensagem não garante que eu troquei com a pessoa certa. Depois tem que ter sempre uma maneira de verificar que é mesmo com a pessoa certa o que aquilo que trocar aqui. Uma das maneiras é aqueles parâmetros científicos que é usado, haver ali de alguma maneira depois que disse qual é que é o que o outro enviou e aquilo ter a ver com uma coisa qualquer que eu sei e depois quando eu vou comparar um hash outro como não sabe, porque ele teve que fazer outra dela para se meter no meio, vai-me dar uma diferente e eu percebo, espera aí, isto não era não era o que eu estou à espera. No IPsec está aqui também, eu tenho aqui, eles no IPsec só que não é neste aqui. O IPsec está neste, acho eu. Ele no IPsec faz isso antes, quando faz não, para lá, isso está antes ou depois disto? Isto é os de autenticação. Exato. E. Não, é isto. Se calhar isto não é a versão mais recente. Está aqui. Portanto, eles têm eles fazem o DFL antes, mas na segunda mensagem aqui, nesta que vai aqui cifrada, esta cifra é feita já com a chave do DFL, mas depois manda aqui dentro coisas que têm a ver com a primeira mensagem que eles trocaram. Okay. E que depois dá para ver com este sign hash se aquilo bate certo ou não. Eu faço um hash e os parâmetros que eu usei. Se eu fizer um hash e os parâmetros que eu usei para a minha chave e enviar isso, e o outro me enviar a mesma coisa com a chave, feita com a chave, com a minha chave pública, só eu é que vou conseguir ver aquilo e depois tenho as duas e depois consigo ver se a do outro foi feita com aquele parâmetro ou não.
Se não são os mesmos slides, não é? Professor. São. Aqui está o aspecto é diferente. Não sei se são os que estão lá. Tem que ver isso. Porque, por acaso estes 2 slides não estavam no ano passado. Aliás, estes aqui, do Ike. Mas eu posso ir ver, pôr lá o PDF outra vez. Se calhar não pôr lá o PDF. Se não tiver, não está lá. Mas está na aula gravada. Na aula gravada está lá com isto. Okay. Pronto. Acho